Olá pessoal, tudo bom? Luiz Cora aqui novamente. Temos um artigo falando sobre a comparação em pacientes com osteoartrite de joelho, principalmente mulheres, 90% do estudo foi feito em mulheres. A gente sabe que a osteoartrite de joelho é uma doença bastante prevalente, bastante comum e com o passar da idade vai ficando cada vez mais frequente. E não se tem uma definição ao certo do qual a estratégia melhor para esses pacientes. Tá? Por definição, quando a osteoartrite de joelho está muito severa, muito grave, aí se faz a cirurgia de troca, né? Bota uma prótese ali no joelho. Perfeito? Essa é a solução definitiva, mas é bastante agressiva. Aí muitas vezes a pessoa não consegue, ou não pode, ou não quer fazer uma cirurgia dessas que tem implicações significativas na locomoção, na dor, enfim, risco de trombose, entre outras coisas. Então a injeção de intraarticular, né, de várias substâncias químicas tem sido estudadas. Dentre elas o uso de corticoide, o ozônio, plasma rico em plaquetas, proloterapia, e ácido hialurônico, ok? Então tem vários trabalhos rolando e pesquisando qual seria a melhor estratégia, tá? Então esse trabalho aqui ele comparou a aplicação de betametasona a nível articular, intraarticular, e a aplicação seriada de ozônio numa baixa concentração com baixo volume em séries de 3 sessões, semanais, uma sessão por semana por 3 semanas, e comparando a dor dos pacientes e a funcionalidade, por escala de dor e escala WOMAC. Então eles demonstraram que tanto o corticoide, betametasona, quanto o ozônio foram eficientes no que tange tanto ao controle de dor quanto ao controle de funcionalidade num prazo de 6 meses. Tá? Então, algumas ressalvas com relação a esse artigo: eles utilizaram betametasona, tá? Que é uma medicação, um corticoide que não é particulado, ou seja, ele tem menos durabilidade, e em vez de usar a triancinolona, que é um corticoide particulado que tem muito mais tempo de ação, ok? Tá? Isso é o primeiro questionamento com relação ao estudo. Tá? O segundo questionamento é a falta de utilização de ultrassonografia para você fazer o agulhamento certeiro. Então, essas duas considerações é importante neste artigo. No consultório a gente faz as aplicações intraarticular, guiada por ultrassom, tá? E aí fica muito mais eficiente, né? Menor o risco de erro, e a assertividade é maior. Tá? Então, realmente, com o ozônio fazendo repetidamente, tá? As pacientes têm, principalmente as osteoartrites de joelhos em mulheres, têm tido uma resposta interessante. E você vê que realmente desincha, diminui o calor, o rubor, e a locomoção da pessoa é maior, melhor, tem uma maior funcionalidade. Claro, não é uma solução definitiva, ainda mais porque a única solução definitiva para a osteoartrite de joelho é a prótese. Então, da mesma forma que, por exemplo, o ácido hialurônico, tá, você vai aplicar a cada 6 meses. Então, você fez a aplicação de ácido hialurônico a cada 6 meses, você deve fazer a repetição desta aplicação. A mesmo se repete com vários parâmetros, né, com relação às outras técnicas, como proloterapia, que é a aplicação de glicose hipertônica intraarticular, bem como a aplicação de plasma rico em plaquetas. Perfeito? Mais uma vez, a ideia aqui é mostrar que foi autorizado pelo Conselho Regional e Conselho Federal de Medicina a aplicação de ozônio para a osteoartrite, então vamos dar alimento, provando, mostrando que tem pessoas no mundo que estão estudando, e chegando a conclusões interessantes com relação ao ozônio. A fisiologia, como o ozônio funciona no nosso corpo, é muito interessante.
tá? Ele trabalha, quando você usa em doses baixinhas e concentrações baixas, tá? Ele produz um pequeno estresse local, e esse estresse local pequeno faz com que o mecanismo, o local da região, ou mesmo o sistema como um todo, reaja e faça uma melhora dos mecanismos antioxidantes. É a mesma forma como você tem uma vacina, por exemplo, né? Você tem a vacina da febre amarela, a febre amarela a vacina, os riscos da vacina são muito menores do que o risco da febre amarela, né? E a polio, enfim, seria exatamente da mesma forma que o exercício. O exercício, a gente sabe que o exercício em grande impacto ele pode matar. Tá? Lembre-se, a pessoa que correu a maratona entre a cidade de Atenas, na península de Maratona, 42 quilômetros, ao chegar ele morreu, né? Então, a maratona, realmente, o exercício em alto impacto para a pessoa que não está preparada, pode, de fato, levar a óbito ou a desfechos ruins. Tá? Agora, se você fizer exercícios periódicos em pequena intensidade, isso aumenta a resistência imunológica, aumenta a performance intelectual, entre outras coisas. Tá? Tudo depende da dose e da frequência. Então, pequenas doses são interessantes. Altas doses não são indicadas e não são bem-vindas, tá? No contexto que a gente quer, que tirar o processo inflamatório e melhorar a imunidade das pessoas. Beleza? Valeu, boa diversão, bons estudos. Tem aí a descrição do artigo, tá? E você pode acompanhar o podcast. Beleza? Valeu, até mais. Dor no joelho, algo que afeta milhões de pessoas, não é? E que transforma tarefas super simples num verdadeiro desafio. A causa mais comum para isso é a osteoartrose. Mas e se houvesse uma nova opção de tratamento que pudesse oferecer um alívio mais rápido? Nesta análise, a gente vai mergulhar num ensaio clínico bem recente que coloca o tratamento padrão, o de sempre, frente a frente com um novo e bem promissor desafiante. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, olha só esse número. Mais de 240 milhões de adultos no mundo todo sofrem com osteoartrose. É uma das condições crônicas mais comuns que existem e o joelho é uma das articulações mais afetadas. De forma bem simples, o que acontece é que aquela cartilagem que amortece a articulação do joelho vai se desgastando. E o resultado? Dor, inchaço, rigidez, tudo isso pode levar a uma perda bem séria de função e limitar muito as atividades do dia a dia. É uma condição crônica, bem debilitante e muita gente busca um alívio para isso. E é exatamente aqui que a nossa análise de hoje se concentra. Com tanta gente procurando uma solução, a ciência está sempre correndo atrás de opções melhores de tratamento. Então, vamos ver como duas terapias injetáveis se saíram num confronto direto. Chegou a hora de conhecer os nossos competidores. De um lado, a gente tem o tratamento que já é o padrão, a referência na área. Do outro, uma alternativa que parece promissora e que está buscando provar o seu valor. Vamos comparar os dois. Os corticosteroides, que são basicamente anti-inflamatórios superpotentes, são o tratamento de referência. Só que o uso repetido pode trazer alguns riscos, como até mesmo danificar a cartilagem. Já o ozônio, por outro lado, aparece como esse desafiante com um perfil de segurança que parece bem interessante e a promessa de ser tanto anti-inflamatório quanto analgésico. A grande questão é, será que ele consegue competir com o campeão? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? É exatamente isso que os pesquisadores decidiram responder. E para isso eles montaram um ensaio clínico bem rigoroso para ter uma resposta clara, baseada em evidências. Para uma comparação ser justa, as regras precisam ser muito claras e a metodologia impecável. Vamos dar uma olhada em como esse estudo foi estruturado para garantir que os resultados fossem confiáveis e, claro, imparciais. Bom, o estudo foi prospectivo, ou seja, ele acompanhou os pacientes ao longo do tempo. Foram selecionados 60 pacientes com diagnóstico de osteoartrose do joelho. E o ponto crucial, eles foram divididos de forma totalmente aleatória em 2 grupos. Essa aleatorização é fundamental para evitar qualquer tipo de viés e ter certeza de que os grupos são realmente comparáveis. E este fluxograma do próprio estudo ajuda a gente a visualizar bem esse processo. Dá para ver que 90 pessoas foram avaliadas para, no fim, 60 serem incluídas e divididas em 2 grupos de 30. Isso dá uma transparência muito grande sobre como os participantes foram selecionados e alocados, o que reforça a credibilidade da pesquisa. E aqui,
estão as regras da luta, digamos assim. O grupo do ozônio recebeu 3 injeções, uma por semana. Já o grupo do corticosteroide recebeu só uma injeção. Uma diferença bem importante no protocolo que a gente precisa ter em mente. E como é que mediram o sucesso? Os pacientes foram avaliados em 3 momentos-chave. Antes do tratamento, para ter um ponto de partida, 4 semanas depois da primeira dose e, por fim, 12 semanas depois. Isso permite ver não só se os tratamentos funcionam, mas também o quão rápido eles agem e se o efeito dura. E agora o momento que todo mundo estava esperando. Depois de toda essa preparação, todo esse acompanhamento, o que os dados revelaram? Vamos aos resultados. O primeiro resultado importante é que, no final das contas, lá nas 12 semanas, os 2 tratamentos se mostraram eficazes. Pacientes dos 2 grupos sentiram menos dor e tiveram uma melhora na função. Então, a longo prazo, pode-se dizer que os 2 foram vencedores. Mas a história não acaba aí, não. A grande questão era a velocidade do alívio. E foi justamente na avaliação de curto prazo, com 4 semanas, que uma diferença clara e, olha, surpreendente, apareceu. Esse gráfico de barras conta praticamente tudo. Ele mede a redução da dor numa escala chamada Escala Visual Analógica, ou EVA, onde os pacientes dão uma nota para a dor. Uma redução maior, ou seja, uma barra mais alta no gráfico, significa mais alívio. E como a gente pode ver, o grupo do ozônio, ali na barra da esquerda, teve uma redução média de 2,3 pontos. O grupo do corticosteroide, à direita, teve uma redução de 1,3. É uma diferença estatisticamente significativa. Então, o ponto crucial é este. Embora os 2 tenham funcionado a longo prazo, a injeção de ozônio trouxe um alívio da dor bem mais acentuado e mais rápido logo nas primeiras 4 semanas. E essa tabela detalha os números do estudo. A gente vê a mudança na dor que já comentamos e também na função, que é medida por um índice que avalia a dificuldade de fazer atividades do dia a dia. Na segunda linha, dá para notar que o grupo do ozônio teve uma melhora de 14,5 pontos na função, quase o triplo da melhora de 5,1 pontos do grupo do corticoide. Os dados são bem claros. No curto prazo, o ozônio foi superior nos 2 quesitos. Ok, vimos os resultados. Mas o que isso realmente significa para pacientes e médicos que lidam com a dor da osteoartrose no joelho todos os dias? Vamos analisar as implicações disso tudo. Essa citação resume perfeitamente a conclusão dos próprios autores do estudo. O ozônio age rápido, supera o corticosteroide no curto prazo e depois iguala o efeito dele mais para frente. Uma conclusão direta e muito poderosa. Isso mostra perfeitamente a aplicação prática, né? Para uma pessoa que precisa de alívio rápido da dor para voltar às suas atividades, a velocidade do ozônio o torna uma opção muito, muito atraente, ainda mais considerando o seu perfil de segurança favorável. É claro que, como em toda boa ciência, esse estudo tem suas limitações e os próprios pesquisadores apontam isso. O número de pacientes é pequeno, o acompanhamento foi de só 3 meses e não tinha um grupo placebo para comparar. Isso quer dizer que mais pesquisas com mais gente e por mais tempo são necessárias para confirmar esses resultados. E a gente termina com essa pergunta no ar. Este estudo sugere que pode haver um novo e poderoso competidor no tratamento da dor da osteoartrose. A possibilidade de um alívio mais rápido, sem os riscos associados ao uso repetido de corticosteroides, com certeza abre uma porta bem promissora para o futuro do tratamento dessa condição tão comum.